Boa tarde, eu sou o pastor Raul Nogueira e se é a primeira vez que você está comigo, seja bem-vindo. Você está dentro do Focando Vidas, que pertence ao Ministério LVO Luz e Vidas Orientais. Seja bem-vindo mesmo, viu? Nós gostaríamos de convidar, inclusive, você a entrar em nosso canal, Raul Nogueira Canal, e todas as lives que nós fazemos nas quartas-feiras, nas sextas-feiras, como hoje, nós postamos lá em nosso canal. Se inscreva, se você gostar do conteúdo, se você assistiu, mas vá lá, visite, se inscreva e dê o seu joinha, ok? E toque o sininho para que você possa receber as novidades, as novas lives e compartilhe com seus amigos, tá? Quanto mais você compartilhar, mais o Google vai entender que aquilo que estamos fazendo realmente é relevante, tá bom? Bem, nós estamos dando continuidade ao livro de Lucas. Nós lemos capítulo 4 e até o tema que nós colocamos foi o diabo que levou Jesus para ser tentado no deserto, não é? E depois, quando a gente vai ver, na verdade foi o próprio Espírito Santo de Deus quem fez isso. E o que nós vamos ver hoje é realmente um trecho tremendamente impactante. Nós temos visto muitas pessoas que leem Lucas, mas não se tem o trabalho de ir até Isaías e perde realmente um conteúdo muito precioso. Nós vamos estar orando agora, não é? E pedindo para algumas pessoas que são realmente muito amigas nossas, um relacionamento de longo tempo e que estão passando por problemas difíceis, né? Então, nós vamos estar orando por algumas pessoas e eu peço que você também possa orar. E você que já está conosco já há um bom tempo, continue orando, intercedendo por nós e que a gente possa, de alguma forma, nos multiplicarmos, atravessando fronteiras, não é? Marilene, ô querida, eu vou orar agora e vamos estar orando pelo Sebastião também. Boa noite, minha querida. Então nós vamos estar orando agora, vamos estar intercedendo e creio que você realmente possa ser um intercessor dessas pessoas que são tão importantes, tá bem? Então vamos orar. Senhor, nós com muita humildade, Senhor, entramos em Tua presença, sabemos como nós somos miseráveis, pecadores, e se não fosse por Jesus, nós estaríamos perdidos e nem sequer poderíamos entrar em Tua presença. Mas, por causa do Teu Filho amado, nós podemos entrar no Santo dos Santos, no céu, e colocar diante de Ti as nossas petições. Mas antes disso, eu quero agradecer ao Senhor por tantas bênçãos, pela maneira como o Senhor tem suprido os nossos ministérios e também a nós pessoalmente. Que o Senhor possa, Deus, estar agindo na vida de todos aqueles que vão estar comigo ao vivo, que nem o caso da Marilene, e também, Deus, daqueles que vão estar conosco depois lá no YouTube. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor haja poderosamente nessas vidas. Que aquilo que vamos falar seja relevante e que eles possam crescer. E se houver entre nós alguém que ainda não te conhece, que o Senhor possa tocar essa vida de forma especial, de tal maneira que essa pessoa possa vir a conhecer o Deus vivo que nós conhecemos. Queremos entregar agora, Senhor, algumas vidas especiais. Nós temos o pastor Tadeu, da Igreja Batista Filadélfia. Esse é um servo tão
tão fiel, Senhor. O Senhor o conhece. E o Senhor sabe que ele está passando por momentos difíceis, tomando químio, rádio. E nós pedimos, Pai, intercedemos, confiando que o Senhor pode fazer isso, se for da tua vontade. Cura ele, Senhor, por completo e sem sequelas. Também eu peço pela Paulinha Tsai, pela Rebeca, do Evaldo, que o Senhor esteja tratando das duas guerreiras, que elas também, Pai, têm por tanto tempo já buscado uma solução para o problema de saúde das duas. Visita elas, Pai, conforte e, acima de tudo, nós pedimos pela cura das duas. Lembramos mais uma vez o Sebastião, Senhor, o Davizinho, duas crianças que tiveram problemas diferentes, mas que hoje estão reaprendendo a andar e a falar. Peço, Senhor, por aquelas pessoas que estão desempregadas, por aquelas pessoas que estão necessitadas de mais recursos. Peço agora, Senhor, por essa senhora lá em Tapsirica, amiga do meu irmão Atos. Ela está, Senhor, com pneumonia fortíssima, a Lucinéia, fortíssima. Uma pneumonia maltratada, e agora pegou dengue pela segunda vez. Ela está com anemia. Senhor, ela precisa ser internada urgente e não está conseguindo, Senhor. Abra as portas, eu te peço. Peço também por mim agora, que vamos estar ministrando a tua palavra, e aquilo que nós falarmos seja relevante. Eu peço isso a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós, mais uma vez, estamos aqui para compartilhar essa palavra de Deus, palavra que transforma, que liberta, não é? Nós estudamos na última vez, sexta-feira passada, a tentação do Senhor. Se você não assistiu, vale a pena. Uma passagem muito forte. Já está lá no nosso canal, né? Entra lá, se inscreva se não for inscrito. E procure realmente, nós temos o tema que é exatamente como ele começa, né? Que fala a respeito de uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então, que fatos? Desde o nascimento do Senhor até a sua morte. E hoje nós vamos estar falando a respeito do versículo 14. Querido, essa passagem, quando ela é lida da forma correta, ela fica muito enriquecida. Então, nós vamos estar expondo agora, e se você tiver uma caneta, anote, sempre que a gente estiver ministrando, é sempre bom, porque eu costumo anotar na minha própria Bíblia as coisas que eu vou aprendendo. Então, o versículo 14 diz assim: então Jesus, ou seja, tinha acabado de sair da mão das tentações do diabo, né? E de tal forma que a própria palavra no versículo 13 diz que o diabo apartou-se, né, até momento oportuno, significando que ele ia tentar Jesus, e o Senhor Jesus, conforme Hebreus 4 fala, que ele foi tentado em todas as coisas. Então aqui diz: então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Então, o Senhor, ele vinha de alguma forma causando impacto, seja pela palavra, seja pelas curas, pelos sinais, pelas expulsões de demônio, né? E aqui no versículo 15 diz assim:
e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Então a palavra do Senhor causava tanto impacto que a gente vê aqueles dois lá de Emaús que falavam, quando ele explicava, quando ele expunha a palavra, nos ardia o coração. Então, era isso que acontecia. Ele ensinava e o povo ficava maravilhado. Mas a gente sabe, né, que povo é povo, né? E nós vamos ver que esse mesmo grupo, daqui a pouco vai ter uma reação diferente. E ensinava fazendo realmente tudo aquilo que o Senhor Deus, o Pai, havia mandado. E no versículo 16 diz, indo para Nazaré, onde fora criado, por isso que todo mundo pensava que ele era nazareno, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, segundo o seu costume, significa que o próprio Senhor Jesus, ele fazia questão, sendo Deus, ele fazia questão de se congregar. Ele se reunia, segundo a própria palavra diz, segundo o seu costume. E levantou-se para ler, porque o líder da sinagoga deve ter passado para ele realmente a palavra do Senhor, para ele fazer isso que ele vai fazer agora. Então eu quero que você preste muita atenção no que eu vou ler. Olha, depois eu vou fazer você comparar com uma outra passagem, tá bom? Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Claro, ele não tinha uma Bíblia igual essa, onde eu abro nas páginas. Era um rolo, onde ele tinha que abrir e procurar até chegar no lugar que estava aquilo que ele queria ler. Muito bem. E o que é que ele vai ler? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade o oprimido e apregoar o ano aceitável do Senhor. Bem, eu convido você agora para abrir o profeta Isaías. Essa passagem é uma passagem muito interessante. Então, presta atenção no que eu vou ler com respeito a Isaías. Depois nós vamos voltar novamente lá naquela passagem que nós lemos. Então, Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Eu espero que você tenha prestado bastante atenção no que eu acabei de ler. E agora, você vai comparar com aquilo que o Senhor Jesus leu, porque ele vai abrir exatamente nessa passagem de Isaías. E vamos ver o que ele leu, tá bem? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Eu vou ler novamente Isaías 61 e presta atenção.
Você pode até escrever, viu, Marilene, ou quem mais tiver, se está igual, ok? Não estou falando em traduções, muitas vezes as traduções ela tem uma palavra diferente, mas o sentido. Eu quero saber, quando eu ler Isaías 61, depois ler novamente Lucas, se está igual, se está a mesma coisa. Eu vou ler de novo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Vou ler novamente Lucas. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A Marilene diz que está igual a Isaías 61. Pois é, Marilene, parece que está, mas não está. Leia novamente, compara. Tem uma diferença. Eu gostaria de saber se você sabe onde está essa diferença. Leia novamente, ok? Isso que eu estou fazendo com vocês é ensinar a como realmente ler e estudar as Escrituras. Porque muitas pessoas leem, não observam e acabam não tirando o significado do texto. Bom, eu vou ler de novo a passagem do 61. Presta atenção de novo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos, pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Vamos ver lá agora? Lucas 4, vou ler de novo, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Marilene, ficou faltando lá no 61, o finalzinho, diz assim, vou ler só o versículo 2, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Isso não está em Lucas. O dia da vingança não está em Lucas. E agora você vai saber por quê. Ele simplesmente diz apregoar o ano aceitável do Senhor e não colocou o dia da vingança. Versículo 20 fala: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente. Sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Por que todos estavam olhando para ele? Porque aqueles que eram conhecedores do Velho Testamento sabiam que aquele versículo de Isaías não terminava assim. Ficou faltando. E eles ficaram aguardando o Senhor Jesus terminar. Mas tinha um motivo para isso. Vamos continuar. Versículo 20 fala: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se e todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, olha só o que ele fala: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, ele estava comunicando àquelas pessoas que estavam ali
que ele era aquele que estava para vir e fazer tudo isso que ele mencionou. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, o Senhor Jesus está dizendo, sou eu, pessoal. Olha, eu sou e esse que estava previsto e que o Espírito Santo está sobre mim. E quando ele fala, hoje se cumpriu as Escrituras, que acabais de ouvir, dizendo, eu vim exatamente para fazer tudo isso, para ungir, para evangelizar os pobres, proclamar a libertação dos cativos, restaurar a vista dos cegos, etc. Por quê? Por que ele parou na primeira vez? Porque a primeira vez ele veio como servo sofredor, um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, se ele tivesse lido o que está em Isaías completo, o dia da vingança, ele não poderia dizer, hoje se cumpriu a Escritura. Por quê? Porque o dia da vingança vai ser no futuro. Se ele tivesse lido tudo, ele não poderia dizer, hoje se cumpriu. Então ele leu só a parte que realmente cumpre. Isso mostra como a palavra de Deus é literal. E por que isso é importante? Porque isso que eu acabei de fazer, são poucos que percebem isso. E isso é importante, porque o Senhor está ensinando aquele grupo que estava ali, eu sou o servo sofredor. E por que ele está falando isso? Porque o povo de Israel, que estava admirado, que, como aqui no versículo 15 dizia, que ele ensinava na sinagoga e sendo glorificado por todos, esperavam que Jesus fosse o segundo Moisés. Alguém que viria com poder, mas não um poder desse que estava acontecendo e pessoas sendo curadas, não. Poder para repreender todo tudo aquilo que Roma estava fazendo em Israel, em todas as áreas, todas as influências, retirar os soldados, retirar Pôncio Pilatos, Caifás, tudo que fosse porcaria, seja no sentido religioso, seja no sentido militar, seja no sentido político, eles esperavam o Messias que viria para a libertação. Então o Senhor está dizendo, não, queridos, não. Primeiro eu tinha que vir como servo sofredor para morrer no lugar de vocês, para que vocês pudessem ser salvos. E aí sim, depois que eu morrer, ressuscitar, eu voltarei, aí sim, como Rei dos Reis, para o dia da vingança. Então, queridos, isso é significativo, porque o povo de Israel estava esperando um tipo de libertador, um tipo de pessoa semelhante a Moisés. Da mesma forma que Moisés tinha libertado o povo de Israel do Egito, eles tinham a ideia de que o Messias de Israel viria libertá-los da mão de Roma. E ficaram decepcionados, porque ele veio primeiro como servo sofredor. O próprio João Batista, quando ele começou a ouvir que o Senhor estava curando, estava fazendo uma série de coisas, ele mandou perguntar, é você mesmo ou esperamos outros? E aí o Senhor citou exatamente essa passagem que ele viria como servo sofredor, viria como aquele que vinha curar, vinha fazer pessoas andar, ressuscitar, expulsar demônios, etc. Porque essa era a necessidade da humanidade. Se o Senhor Jesus não tivesse vindo e morrido na cruz e ressuscitado, nenhum de nós teríamos esperança e ao morrermos estaríamos no inferno. Ok? Bem, nós temos pouco tempo agora e eu quero apenas continuar lendo para você ver qual é a reação desse povo que, quando ele pregava, glorificava ao Senhor, ou seja, ele era glorificado por todos. Mas olha o que acontece depois que ele fala isso, hoje se cumpriu a Escritura. Olha a reação desse mesmo povo.
todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E perguntavam, não é esse o filho de José? Ou seja, ele é o filho de José? Como é que ele está dizendo hoje se cumpriu as Escrituras? Que negócio é esse? Disse-lhe Jesus, sem dúvida, citar-me-eis esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra, ou seja, em Nazaré. E prosseguiu, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. Daí que a gente ouve muitas pessoas falando isso. E glória a Deus mesmo, Marilena. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Então eu vou fazer uma comparação entre uma pessoa que era gentia com aqueles que eram de Israel. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta, de Sidom, ou seja, ela era sidonita, não tinha nada a ver com Israel, e o Senhor está dizendo, pois é, foi enviado para uma mulher gentia, porque ela tinha fé. Havia também muitos leprosos em Israel, mesma coisa, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Então ele usa 2 exemplos que Deus havia se manifestado na vida de 2 pessoas que não tinha nada a ver com Israel e tinham mais fé, tiveram mais fé do que os próprios israelitas. Então ele diz assim, versículo 28, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. O mesmo povo, o mesmo, que glorificava ele, que realmente estava assim, se deleitando com a exposição da palavra, quando ele fala, hoje se cumpriu as Escrituras, e depois dá um exemplo que o povo de Israel tinha menos fé do que os gentios, eles ficaram doidos. Olha só, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o cume do monte sobre o qual estava edificado, para de lá precipitarem abaixo. Mas ainda não era o tempo do Senhor, né? Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. O que fica para nós? Se você quer realmente conhecer a Deus, se você quer ter uma experiência profunda com o Senhor, você tem que estudar a palavra, para que você possa transmitir, você que é servo de Deus, transmitir a outros segundo a verdade da palavra, e não segundo o que você acha. E essa passagem aqui começa a mostrar por que o povo de Israel, aos poucos, foi virando a cara para Cristo. Porque perceberam, primeiro, que ele não era rico, era pobre. Uma pessoa que andava caminhando, uma pessoa que não tinha autoridade, posição social. Então, isso realmente deixou aquele povo que esperava, olá, oi Eduardo, quanto tempo, meu querido? A paz. Então, eles esperavam, como eu disse, um Moisés, uma pessoa liderando, inclusive, as forças de Israel contra Roma e vencendo. Mas, infelizmente, o Senhor Jesus não veio para isso. Ele veio como servo sofredor. Veio para curar, veio para salvar, e ele sim voltará depois como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bem, o Eduardo acabou de entrar, possivelmente não pegou quase nada, mas fica tranquilo porque vai estar lá no YouTube, não é? Olha, o Eduardo José Viana, ele é um
um irmão, pastor, missionário, trabalhando no Peru, e ele necessita não só de recursos financeiros, mas de oração. E se eventualmente algum de vocês que vai assistir aqui ou lá no YouTube, se você tem chamada missionária, seria bom você entrar em contato com ele. Ele vai passar o telefone aí para que você ligue para ele, ok? E é possível que você precise, ou precisa não, é possível que você queira gastar talvez o tempo das suas férias lá no Peru, passar um tempo, um mês, sei lá, e quem sabe então Deus possa levantar você, tá bem? O Eduardo está acabando de escrever muito mesmo, e está precisando mesmo. Então, que vocês possam estar intercedendo, orando por ele. Eduardo, põe aí, por favor, o seu contato, para que o pessoal possa entrar em contato com você. Então, nós vamos estar orando agora, encerrando, agradecendo a Deus por esse tempo. Nós, olha, tá aí, ó, Cusco, Peru. Nós vamos estar agradecendo a Deus por esse tempo e orem por nós. Amanhã eu vou estar online trabalhando com o pessoal de Moçambique. Nós estamos trabalhando com 2 igrejas lá em Moçambique, treinando pessoas. E depois que eu termino online, aí eu vou para a igreja chinesa, literal, presencial, onde eu vou estar ministrando ali. Olha, está colocando o Pix, é importante isso. E depois eu vou estar indo a um funeral, onde o pessoal vai pedir para que eu pregue e para que eu ore. Então, esteja, porque o nosso sábado vai ser bem puxado, tá bom? Então, nós vamos agradecer a Deus pelo tempo aí que Ele nos cedeu, e que se você gostou, né, se você achou interessante, e você ainda não é inscrito no nosso canal, então se inscreva no nosso canal e toque o sininho, dá o seu joinha, como diz o pessoal, e procura então nós temos diversas lives lá, mais de quase 500 já, mas de hoje, por exemplo, é aquele tema que eu falei no começo, tá bem? Então, vamos agradecer a Deus e pedir realmente que vocês possam estar intercedendo, principalmente por essas pessoas que estão muito doentes, o Tadeu, a Rebeca, a Paulinha Sai e o Sebastião, o Davizinho, tá bem? Meu Pai, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. É tão bom podermos estudar a tua santa palavra. E quão poucos são as pessoas que realmente gastam tempo vindo aqui, assistindo e crescendo, sabendo exatamente quem é o Deus da palavra. Nós te agradecemos por esses que estiveram aqui, por aqueles que virão no YouTube, que o Senhor os guarde, os proteja, e que o Senhor possa, Pai, usá-los como instrumento. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, Marilene. Que Deus abençoe. Espero que de alguma forma tenha aí sido bem claro o que eu expliquei, tá bem? E que você possa continuar orando por nós. Meu dia amanhã vai ser bem puxadinho, tá bem? Que Deus abençoe e fiquem na santa paz do Senhor. Eduardo, um abraço. Faz tempo que eu não recebo notícias de você. Fique na paz. Deus abençoe. Obrigado, Marilene. Fica na paz. Bye, bye.